Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Ó Santa Clara, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Bela flor dos franciscanos, Intercedei, ó amante da pobreza, intercedei, protetora de auxílio, intercedei, dos assassinos vencedora, intercedei, pela nossa Santa Igreja, intercedei, pela o Papa e todo o clero, intercedei, pelas virgens consagradas, intercedei, pelo povo que vos honra, intercedei. Ó Santa Clara, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Irmãos e irmãs, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no 7º dia da nossa novena em honra de Santa Clara. Clara de Assis. Clara, filha de Hortolana e Favarone. Clara, irmã de Catarina e Beatriz. Clara, que veio ao mundo para ser luz. Clara, que é natural de Assis. Clara, de coração dócil. Clara, que amava os pobres. Clara, nobre em virtudes. Clara, que tinha o espírito servil. Clara, que queria falar das coisas de Deus. Clara, que queria experienciar o amor de Deus. Clara, que ouviu falar de Francisco de Assis. Clara, que, inspirada por Deus, o quis logo ver e ouvir. Clara, a quem Francisco exortou que se convertesse a Jesus. Clara, que a tudo renunciou para seguir a Jesus. Clara, que abandonou o lar e a cidade. Clara, a quem Francisco, com tochas acesas, a acolheu plena de luz. Clara, a quem Francisco, na porciúncula, o cabelo cortou. Clara, que de livre e espontânea vontade, penitente se tornou. Clara, que de caráter e personalidade forte, por amor tudo suportou. Clara, que com força e dor o seu caminho encontrou. Clara, que com alegria entrou em São Damião. Clara, pedra primeira e nobre, fundamento de sua ordem. Clara, que quanto mais elevada se viu, mas se fez vil aos próprios olhos. Clara, que de modo particular a pobreza tanto amou. Clara, que estava sempre alegre no Senhor. Clara, que de dia e noite era vigilante na oração. Clara, mansa de palavra e doce nas atitudes. Clara, cujo rosto parecia mais claro que a luz do sol. Clara, que ensinou suas filhas a servirem a Deus em santidade. Clara, cuja santidade de vida e honestidade dos costumes a todos santificou. Clara, que antes de sua morte bendisse a Deus, dizendo: Bendito sejais vós, Senhor, que me criastes. Santa Clara, que foi nobre de família segundo a carne, mas foi muito mais nobre de vida segundo o Espírito, intercedei por nós. Amém. Santa Clara de Assis, que por Cristo foi seduzida, aumenta nossa fé, abençoa nossa vida.
Pensar em Clara é pensar numa mulher envolvida pelo silêncio. Não um silêncio ritual e forçado, mas buscado, cultivado, alimentado. Pode-se dizer que ela foi habitada pelo silêncio. Não podemos deixar de pensar, é claro, no silêncio exterior amplamente documentado pelas fontes, mas, sobretudo, pensamos naquele silêncio interior, feito de solidão e de escuta, tecido do harmonioso equilíbrio entre o silêncio e a palavra. Bento XVI, em sua mensagem para a Jornada Mundial da Comunicação Social, recordando uma homilia sua de 2006, dizia: na loquacidade de nosso tempo, na inflação das palavras, urge tornar presente a palavra que vem de Deus, a palavra que é Deus. Isso só é possível com uma purificação de nosso pensar. Será urgente um trabalho de burilar nossas palavras. Necessitamos de um silêncio que se torne contemplação. A vida de silêncio das irmãs pobres de São Damião tinha e tem essa finalidade: permitir que o Deus Palavra possa dirigir-se ao fundo do coração dos que o ouvem. Não se trata, como foi dito, de um mero silêncio exterior, mas desta organização existencial, de tal sorte que as antenas mais profundas da pessoa não estejam ligadas a coisas, por vezes tão desnecessárias, tão desarrumadoras da paz interior. O silêncio exterior ajuda a amada do amado a não se distrair. Respirando em casa um clima de recolhimento exterior, o coração começa a viver a harmonia que é terra mais propícia para a contemplação. Quem quer fazer silêncio para ouvir a Deus e unificar sua existência, aprende a descer até o deserto interior de seu coração, onde o Espírito marca encontro. Aos poucos, o ouvinte do silêncio vai se dessolidarizando do que é fugaz e sem valor verdadeiro. Não despreza nada, mas tudo relativiza. Os santos, profundamente presentes à vida de seus contemporâneos, são cidadãos de uma pátria invisível, mas real, no entanto, que qualquer realidade humana. A experiência nos leva a dizer que somente a graça de Deus pode fazer da solidão um espaço de silêncio interior, que abre a fechadura da intimidade do homem, onde o Espírito murmura e Deus fala. Clara fala muito para os tempos de ontem e de hoje. A vida contemplativa, como vigília, uma longa vigília que dura a vida inteira, esperando aquele que está para vir, esse alguém que, feito de desejo, deixando ressoar em nós o desejo por ele como eco de seu desejo por nós. Entrelaçam-se aqui os temas da vigília, do desejo que desemboca num estado de vida contemplativo. As fontes clarianas fazem alusão às vigílias noturnas de Clara, longas vigílias, longas e solitárias, vigilante e incansável, segundo a legenda, para recolher o veio do sussurro furtivo que Gregório Magno interpreta como falar do Espírito. É a experiência da presença e da ação do Espírito que em nós nada mais faz do que repetir desde o dia de nosso batismo aquele verbo escondido, para mencionar ainda aquele versículo de Jó, o verbo que é Cristo, silêncio, verbo e contemplação. A legenda de Santa Clara continua. Clara parecia sempre ter o seu Jesus entre as mãos, porque o Senhor é Espírito, recorda São Paulo. Trata-se do tema dos esponsórios que Francisco aborda na carta aos fiéis. A experiência espiritual de Clara é uma viva exegese de Francisco. Deus em nós pela presença e ação do Espírito. Não se trata de uma atualíssima palavra para nós que vivemos derramados nas coisas, que vivemos isolados de Deus. Nossos mosteiros, com sua pobreza e fragilidade, continuam sendo aquelas casas, mesmo deterioradas, mas consagradas à interioridade. O mosteiro do nosso coração,
É aí que nós precisamos viver. Aprender com Clara a força da contemplação, a força do silêncio, que nos renova, que nos fortalece, que nos revigora e nos faz, então, nos voltar para os irmãos, compreendendo a grande mensagem de Deus, que viver para Deus é viver com os irmãos. O silêncio e a contemplação nos colocam na centralidade de nossa vocação e missão. Por isso é tão importante aprendermos com Clara a silenciar, a buscar a oração como fonte, a oração como aquela energia, aquela vontade, aquele desejo que nós tanto precisamos para levar adiante a nossa missão, para sermos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Que Santa Clara interceda por nós. Clara, tu és a mais serena das irmãs. Clara, tu falas da beleza das manhãs. Clara, tu és a mais serena das irmãs. Clara, tu falas da beleza das manhãs. Com Santa Clara, aprendemos que a oração deve nos levar a um estado de plena consciência da nossa humanidade e, ao mesmo tempo, nos abrir à amorosidade de Deus. Ou seja, a oração deve primeiro nos ajudar a reconhecer como criatura diante do Criador. Então é o eu ser pequenino diante do amor grandioso do Pai. Segundo, a oração deve nos ajudar a olhar no espelho da beleza da criação e nos reconhecer nessa criação, como parte integrante de uma comunidade viva e me sentir responsável por ela. Eu, Deus e os outros. Neste sentido, Eliane, a melhor oração é aquela que nos conecta com o universo e tudo que nele existe, que nos conecta com as fragilidades e as mazelas do mundo e nos provoca a ser neste mundo presença que transforma e promove a vida. É da oração que vem a força restauradora para o bem viver, bem ser e bem conviver. Isso mesmo, farinhada. É por tudo isso que Santa Clara fazia da sua vida uma perfeita oração, uma constante entrega ao amor daquele que nos amou primeiro. Chegamos então ao final da nossa reflexão de hoje, que Santa Clara, mulher orante, mulher feita oração, nos inspire também para que sejamos pessoas de oração, não de uma oração isolada em alguns momentos de nossa vida, mas que toda a nossa vida seja oração e contemplação. Tenhamos os olhos abertos para contemplar a presença de Deus em todas as suas criaturas, no sol, na lua, nas estrelas, na natureza, em cada irmão, em cada irmã. Deus nos fala, Deus se revela. Que nós possamos, então, ser pessoas contemplativas e orantes. Santa Clara, rogai por nós. Que o Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Santa Clara, belo lírio, és frutinha do Senhor, terra, mãe, ardor e brilho, doce bênção do Senhor. Santa Clara, belo lírio, és frutinha do Senhor, terra, mãe, ardor e brilho, doce bênção do Senhor. Terra, mãe, ardor e brilho, doce bênção do Senhor.